Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma palavra para o nosso coração, para a nossa meditação, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3, que vai dizer assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todos nós conhecemos essa parábola, mas o Senhor falou fortemente comigo através desta mensagem. E o mais interessante é que esta mensagem o Senhor falou comigo por meio de devocional, né, a qual eu faço a leitura diária. E no dia 28, o Senhor ele falou comigo no livro de Lucas, no capítulo 8, se não me engano, dessa mesma passagem. E quando foi ontem, eu fui tirar a passagem do devocional, e os meus devocionais são aleatórios, eu não recomendo, mas são aleatórios. Eu não recomendo porque para que você venha pedir a Deus para que fale com você, tirando aleatoriamente na Bíblia, você precisa ter um discernimento espiritual para entender aquilo que o Senhor está querendo dizer, está querendo te revelar na palavra. Então eu não recomendo, eu sempre recomendo quando as pessoas vão fazer devocional, escolher um livro e dar sequência nos capítulos para que a pessoa venha fazer um estudo mais aprofundado. Mas eu busco discernimento constantemente da parte do Senhor, e o Senhor fala comigo todos os dias aleatoriamente na Bíblia. Então eu abro aleatório e peço ao Senhor para que fale comigo. E o Senhor em 2 dias falou na mesma mensagem, mas de passagem diferente, né, de livros diferentes, que primeiro foi de Lucas e agora no outro dia foi de Marcos, capítulo 4. Mas a mensagem era a mesma mensagem. E nos 2 dias o Senhor ele falou tremendamente comigo. E eu entendi o chamado de Deus em relação a essa passagem, estar compartilhando com os irmãos. E eu decidi, né, estudar sobre o de Marcos e não de Lucas. E quando a gente vai iniciar no capítulo 4, nós já vemos que vai dizer assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E quando ele começa a ensinar, a multidão começa a ser acrescentada, começa a vir mais e mais pessoas para ouvir a palavra. E quando essas pessoas chegam, Jesus tem a necessidade de ter uma visibilidade melhor para que todos venham vê-lo e ouvi-lo melhor. Então o que ele faz? Ele está à beira do mar pregando, mas como por ter muitas pessoas, né, provavelmente estavam se apertando ele, querendo chegar mais perto dele para ouvir melhor, ele sente a necessidade de subir em um barco, de adentrar em um barco para estar ministrando através do barco. A primeira lição que o Senhor me mostrou, que o Senhor me deu nessa passagem, foi que o que será que nós temos feito em relação à palavra do Senhor? Será que diante das dificuldades, diante dos problemas que temos enfrentado, nós continuamos fazendo o ide do Senhor? Ou nós deixamos de ministrar a palavra, deixamos de louvar o teu nome, deixamos de fazer o teu ide mediante aquilo que nós temos passado? Jesus poderia muito bem, né, ter dito assim: ó, não dá para ministrar agora, tem muita gente, eu estou sendo sufocada, eu estou sendo apertado pela multidão, tem muitas e muitas pessoas, vamos deixar para outro dia, vamos dividir as pessoas. Ou ele poderia muito bem ter visto isso como uma dificuldade, como um problema. Mas ele decidiu olhar para o lado e, em meio à multidão, em meio a tantas pessoas que talvez muitos nem estavam ouvindo a sua palavra, mas estavam lá porque como a multidão era grande,
né? Muitos estavam distantes, poderiam muito bem não estar ouvindo a sua palavra. Ele poderia muito bem ter desistido e falar, vamos deixar para outro dia, vamos dividir as pessoas, hoje eu prego para um tanto de pessoas, amanhã eu prego para outras pessoas, para que todos venham compreender. Mas não, ele olhou ao seu redor, olhou ao lado e decidiu ver o que facilitaria para que ele viesse pregar a palavra. O que seria como um meio de facilidade para que ele continuasse pregando a palavra. E nós, será que nós temos, diante do nosso dia a dia, diante dos nossos problemas, diante daquilo dos nossos afazeres, será que nós temos tirado meios, tempo para fazer o ID do Senhor? Será que eu tenho tido a percepção de compreender que em meio às tarefas, aos afazeres, eu tenho sim que olhar ao meu redor e pegar aquilo que vai trazer facilidade em me ajudar a fazer o ID do Senhor? Ou será que eu tenho desistido? Ou será que eu tenho parado? Será que porque o meu dia tem sido corrido, tem sido curto, eu tenho deixado de ensaiar, eu tenho deixado de tirar o meu tempo a sós com o Senhor? Ou será que mesmo que meu tempo tenha sido curto, meu dia tenha sido curto, tenha sido corrido, eu tenho feito, eu tenho olhado, eu tenho contemplado que vai trazer facilidade para que eu venha continuar tendo meu tempo com Deus? Será que por eu trabalhar muito, por eu buscar tanto ao Senhor, por eu estar todos os dias no serviço, trabalhando e buscando, eu tenho tido a percepção de que eu verdadeiramente preciso, sim, de continuar fazendo aquilo que Deus me chamou, chamado do Senhor, que eu preciso, sim, continuar pregando a palavra dele, louvando a ele, que eu preciso continuar tendo uma vida diária com ele? Será que eu tenho procurado um tempo, para tirar para o Senhor? Ou será que eu tenho feito com que os afazeres, as tarefas diárias, o serviço, o trabalho, a minha vida profissional, a minha vida estudantil, tudo aquilo que é do meu convívio, a minha vida maternal, de maternidade, a minha vida conjugal, ou eu tenho feito com que tudo isso tenha sido a minha primazia? Que nós venhamos entender que mesmo que eu trabalho, que mesmo que eu tenha um serviço que toma o meu tempo todo, que mesmo que eu tenha uma maternidade um pouco trabalhosa que vai tomar todo o meu tempo, que mesmo que eu tenha uma vida conjugal que vai tomar grande parte do meu tempo, que mesmo que eu tenha qualquer outra coisa do meio secular, do meio terreno, que vai tomar grande parte do meu tempo, mas que eu preciso ajeitar um meio, um jeito de buscar primeiramente ao Senhor, de ter o Senhor como prioridade, de ter a vontade dele como prioridade. E que eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que o chamado dele sobre a minha vida, ele continue sendo feito mesmo quando eu não tenho tempo. Mesmo quando eu digo que eu não tenho tempo. Jesus poderia ter desistido, poderia ter deixado para lá, mas ele preferiu arrumar um meio que facilitasse a pregação dele para que todos viessem contemplá-lo, vê-lo e ouvi-lo. E eu, o que eu tenho feito? Será que eu tenho dado prioridade à minha comunhão com o Senhor, dado prioridade à minha busca constante pelo Senhor? Ou os afazeres são tantos, as tarefas diárias são tantas, os trabalhos são tantos, que eu não tenho tempo para o Senhor? Que nós venhamos aprender a localizar, ter percepção daquilo que nos traz facilidade em buscar o Senhor. Daquilo que nos traz facilidade em cumprir o teu chamado, em fazer o ID dele. Não tô dizendo que é super fácil, que tem que ser mais ou menos, meia boca, não. Eu tô dizendo que eu preciso, diante de um dia trabalhoso, de um dia corrido, de um dia que eu não tenho tempo nem para me almoçar direito, mas que eu preciso ter a percepção de compreender que mesmo que seja difícil, eu preciso ter um tempo para tirar para o meu Deus, para tirar para o Senhor. Eu preciso ter um tempo para tirar, para cumprir o chamado dele sobre a minha vida, para fazer o ID dele sobre a minha vida, para fazer o ID dele, aquilo que ele chamou para que eu venha fazer, para que outras vidas venham ser alcançadas através da palavra dele,
nas nossas vidas. Que nós venhamos aprender que mesmo diante da dificuldade, nós precisamos encontrar facilidade para estar buscando ao Senhor, para estar levando a palavra dele, amém? E aí Jesus então, ele começa a ministrar, começa a pregar, né? E ele começa a ensinar por parábolas. Parábolas nada mais é do que comparação. O Senhor, ele começa a comparar coisas do cotidiano, situações do cotidiano, para que as pessoas, para aqueles que ainda não servem ao Senhor, venham entendê-lo como é o reino de Deus. E aí ele começa então a ministrar, né, a sua parábola, o seu doutrinamento por meio de parábola, falando do semeador que começa a semear. E ele começa a trazer esse exemplo de alguém que é um agricultor que vai plantar e como acontece o plantio. E aí, depois que ele vem, ele traz essa parábola, não só essa parábola, mas outras palavras que ele traz. No versículo 10 vai dizer assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Depois que todo mundo vai embora, que fica apenas algumas pessoas, que fica apenas os interessados, que fica apenas os 12 discípulos, é que eles vão interrogá-los acerca das parábolas. E aí o Senhor falou comigo, outra lição que nós devemos aprender da parte do Senhor é: primeiro, eu preciso sim arrumar um tempo. Eu preciso sim arrumar meios que facilitam eu fazer o ID dele. Eu preciso arrumar meios que facilitam eu ter comunhão constante com ele. Eu tirar a minha prioridade, a minha primazia com ele. Mesmo que seja quase impossível, mas não é impossível. Porque ele tem que ser em primeiro lugar. A segunda lição que o Senhor me ensinou através dessa palavra é que quem fica a sós com ele é privilegiado. Quem fica a sós com ele, ele revela os segredos ocultos e escondidos. Enquanto diante da multidão o Senhor falava por meio de parábolas, por meio de comparações terrenas, quando aqueles que estavam a sós com ele, os poucos que ficaram por último, quando todos foram embora, o Senhor os revelou os mistérios. Enquanto em público o Senhor nos traz uma palavra, no secreto o Senhor nos revela os mistérios. Enquanto em público nós nos alimentamos de uma comida deliciosa, de um prato maravilhoso, em secreto nos é revelado a receita de como aquilo é feito. Sabe o que significa? Que vale a pena nós permanecermos em comunhão com o Senhor constante. O Senhor, ele não quer que eu e você nós venhamos somente nos cultos, meio de semana, domingo, escola bíblica dominical, somente isso não. O relacionamento que ele quer ter comigo e com você é um relacionamento mais íntimo. Ele quer ter a liberdade de revelar aquilo que está em oculto e escondido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele quer que mesmo após o culto, nós venhamos continuar mantendo a comunhão com ele, ligação com ele constante. Ele quer que nós venhamos orar, não só quando nós vamos para a igreja, que nós ajoelhamos e oramos, não. Ele quer que mesmo depois do culto, quando eu venho para minha casa, para o meu quarto, para o meu leito, para a minha vida, que eu continue em oração. Ele quer que eu venha tê-lo como prioridade. Ele quer que eu venha tê-lo como exclusividade. E aí eu ainda anotei, não sei se eu vou achar aqui. Cadê? Que o Senhor nos dá em público, o alimento que o Senhor nos dá em público não é o mesmo alimento que ele nos dá em particular, no secreto. Porque o alimento que ele nos dá em público, ele está dando para toda a igreja, para todo o povo. E esse alimento, muitas das vezes, ele é líquido, ele é apenas leite. Porque muitos não estão preparados para receber o alimento sólido. Mas aquele que busca o Senhor, que continua em comunhão com o Senhor, no secreto em particular, o Senhor os dá o alimento sólido.
E aí lá em Hebreus, capítulo 5, do verso 13 ao 17, vai dizer: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O Senhor quer nos dar como lição que nós temos que nos alimentar da palavra dele, não é só no culto de ensino, não é só no culto aos domingos de adoração, não é só ouvindo podcast, ouvindo pregações, testemunhos, não é só isso. O Senhor, Ele quer que nós venhamos alimentar da palavra dele muito mais além do que isso, que é através do meu particular, do meu secreto com Ele. Enquanto eu estou me alimentando em público, eu estou tendo um alimento líquido. Mas quando eu vou para o particular com o Senhor, Ele me dá um alimento sólido. Porque o alimento sólido não pode, muitas das vezes, ser dado em público, porque nem todos estão preparados para receber esse alimento. E Ele nos dá essa lição de que nós precisamos buscá-lo, não só na igreja. Que nós precisamos ter a palavra dele como prioridade, não só na igreja. Não só nos trabalhos que é feito, mas constantemente o tempo todo. E que eu preciso do meu dia encontrar facilidade, encontrar meios que facilitam a minha busca pelo Senhor. Se eu acordo muito cedo, que eu venha acordar mais cedo ainda para me buscar a presença dele. Se eu durmo tarde, que eu venha dormir mais tarde ainda, mas que eu venha buscar a presença dele. Que nós venhamos aprender essas duas lições. Que eu preciso ter o Senhor como prioridade. E que mesmo que tudo está perdido, que tudo está me sufocando, que tudo esteja difícil, mas que eu preciso encontrar meios que facilitem a minha busca por Ele. Eu preciso fazer com que a busca pelo Senhor não seja algo difícil, mas seja algo fácil de fazer. Quando eu digo fácil, eu quero dizer que eu não posso ter como desculpa que eu não tenho tempo, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, mas que eu tenho como prazer em dizer, eu consigo buscar ao Senhor todos os dias, eu consigo orar ao Senhor todos os dias, eu consigo ler e me alimentar da palavra dele todos os dias. Porque aquele que fica sós com ele revela os segredos, aquilo que está em oculto, aquilo que está em escondido. Salmos 25, versículo 14 vai dizer, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhes mostrará a sua aliança. A aliança fala de compromisso. E Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E aí, então, após as pessoas, né, os 12, juntamente com algumas poucas pessoas, ficarem a sós com Jesus, eles começam a interrogá-lo e o Senhor começa revelando o segredo daquela palavra. Porque enquanto parábola, o Senhor está dando explicações terrenas. Mas dentro das explicações terrenas, existe a essência do espiritual. Existe a verdade do espiritual. E existe a explicação do espiritual. Porque para alguns eles não compreendem espiritualmente. Então o Senhor traz simples. Traz, como se diz, um ditado, mamão com açúcar. Ele traz super simples. Simplesmente com um exemplo do cotidiano, da vida diária. Mas para aqueles que o buscam a sós, para aqueles que têm uma liberdade de buscá-lo, uma intimidade de buscá-lo constantemente, a sós com ele, ter exclusividade com ele, ele revela os mistérios dos céus. Ele revela os mistérios espirituais. E aí quando ele começa a revelar esses mistérios espirituais através dessa palavra. Aí ele vai dizer, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo é ensinado por meio de palavras, porque vocês devem compreendê-lo, devem compreender a palavra do Senhor por meio espiritual. Mas aqueles que não compreendem a palavra dele, devem ser ensinados por meio de exemplos terrenos, para que eles venham compreender. E aí ele começa então a explicar. Antes de explicar, ele fala assim, ei, mas não entendeis esta palavra, essa parábola, e como compreendereis todas as parábolas? E aí o Senhor me falou, a que ponto eu entendo o Senhor?
A que ponto eu compreendo os seus ensinamentos? A que ponto eu compreendo a tua palavra? A que ponto eu tenho uma intimidade com ele a compreender a tua vontade? A que ponto será que nós temos compreendido a palavra do Senhor? Será que nós estamos vivendo no âmbito espiritual de compreender os mistérios? Ou será que para nós, como cristãos servos do Senhor, ele tem que nos ensinar por meio de parábolas, de exemplos terrenos? Será que nós não temos a intimidade suficiente para poder entender os mistérios dos céus? E aí ele começa então a explicar. O semeador semeia a palavra. O semeador sou eu e é você. Aquele a quem o Senhor chamou para ministrar a palavra, a semear a palavra, a pregar a palavra. E para pregar a palavra, você não precisa falar bem o português. Eu, por exemplo, misericórdia, eu falo muito errado, graças a Deus por isso. Falo muito errado o português, porque não é o do falar certo que vai salvar vidas. Para você pregar, você não precisa ter curso de teologia, ter estudos nisso e aquilo, você não precisa saber todas as teorias de teologia para que você venha ministrar. Para você pregar a palavra de Deus, você não precisa de um púlpito. Você não precisa de um microfone. Você precisa simplesmente se alimentar do alimento sólido. Você precisa se alimentar da palavra do Senhor e sair nessas ruas pregando a palavra dele. Prega para o seu vizinho, prega para a sua família, para a sua parentela. Prega para quem você trabalha, para os seus colegas de trabalho. Prega. Prega para as pessoas que estão andando na rua, para os moradores de rua. Nós precisamos pregar e o semeador somos todos nós. Nós fomos feitos para ministrar a palavra dele, nos 4 cantos desta terra, nos 4 cantos da nossa cidade. E nós somos esse semeador que vamos sim ministrar, semear a palavra dele, plantar a palavra dele. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Muitos são os que estão à beira do caminho. Nós somos o território, o terreno a qual foi lançado a palavra do Senhor. E a condição como esse terreno se encontra é a condição como está a nossa vida. E muitos são os que estão à beira do caminho, que receberam sim a palavra do Senhor. Talvez estavam em um local onde ouviram a palavra e olha, se interessaram, ouviram e decidiram sim aceitar esta palavra. Mas não deu prazo nem da palavra enraizar, porque estavam à beira do caminho e não decidiram entrar pelo caminho. E aí então vem logo o inimigo e ele arranca a palavra de dentro do coração dessa pessoa e essa pessoa ela não consegue prevalecer. Porque ela não foi enraizada, porque a palavra nem sequer chegou a ser plantada verdadeiramente em seu coração. Porque o inimigo, quando já viu que essa pessoa ouviu e se interessou pela palavra, ele já foi lá e logo arrancou. E então também nós temos pessoas, muitos são, os que semelhantemente são semeados em solo rochoso, solos de pedra, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria. Quantos são? Aqueles que recebem a palavra com alegria, com a euforia da alegria, que vai movidos pela emoção, talvez por algum louvor, por alguma ministração de motivação, por alguma ministração que vai os ensiná-los, os exortá-los, mas trazendo um objetivo de bênção sobre a vida deles. E eles recebem com alegria. Não, realmente, é isso mesmo que eu quero servir ao Senhor, eu quero ter uma nova vida. Mas eles não têm raiz. Eles são pessoas que, em vez de continuar vivendo a palavra, buscando a palavra, durante a perseguição, durante as angústias, tribulações da vida, por causa sim da palavra, eles a abandonaram. Quantos são aqueles que não têm permanecido fiéis
na caminhada, fiéis à palavra do Senhor, porque não suportaram a perseguição, a tribulação por causa da palavra. Entenda, o evangelho não é de facilidade. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil renunciar a si mesmo. Não é fácil negar a si mesmo, renunciar aos seus prazeres carnais. Não é fácil renunciar ao seu eu para viver a Cristo. Não é fácil. E muitos não suportam essa renúncia. Muitos são os que têm sido perseguidos, barrados, os que estão passando por tribulações, angústias, por causa do evangelho, por causa da palavra, e eles simplesmente a abandonam. Mas eu e você, nós precisamos permanecer firmes, que nós não venhamos aceitar a palavra, aceitar, viver esta palavra na euforia da alegria, na emoção da alegria, não. Mas que nós venhamos que entender que nós precisamos permanecer firmes e fiéis. Mesmo na perseguição. Coisa boa é quando nós somos perseguidos. Coisa boa é quando nós estamos sendo atribulados. Coisa boa é quando nós estamos sendo provados. Por amor à palavra. Tudo vale a pena por amor à palavra. Que nós venhamos permanecer firmes. E que nós não venhamos abandonar o reino de Deus, não. O caminho do Senhor, não. E também tem aqueles que são semeados entre os espinhos, é que a palavra é semeada entre os espinhos, que estão vivendo entre os espinhos, que ouvem a palavra assim, que até querem, até começam uma caminhada com Cristo. Mas os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, as ambições dessa terra, começa a concorrer com a palavra e começa a sufocar a palavra. E a palavra, ela não cresce. Oi, bebê. A palavra, ela não cresce. A palavra, ela não frutifica, ela nem chega a enraizar. E ela nem frutifica. Porque as ambições dessa terra, os prazeres dessa terra têm sufocado essas pessoas. Tem sufocado a palavra de Deus que começou a iniciar, a adentrar no coração dessas vidas, dessas pessoas. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro eu devo buscar o reino de Deus para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu não vou buscá-las, elas vão ser acrescentadas a mim. É consequência, eu busco o Senhor faz por mim. Eu faço para o Senhor faz por mim. Quantas são as pessoas que a sua vida tem sido um terreno, um local de espinhos, um terreno espinhoso? Porque sofreu muito na infância, porque sofreu muito na vida, foi muito pobre, sofreu muito de escassez na vida, de pobreza, de sofrimento, e que agora que começaram a servir o Senhor, viram que as coisas começaram muitas das vezes a prosperar, a progredir, e aí aproveitaram como um meio para ganho, como um meio para o seu benefício próprio. E aí a ganância foi tanta, a ganância, o anseio pelo ganho financeiro, pelo ganho físico foi tanto que, em vez de cultivar a palavra de Deus, cultivaram os anseios por essa terra. Mas que nós não venhamos ser esse tipo de pessoa. Que nós não venhamos estar vivendo em um terreno desse. Em um terreno onde são tão espinhosos por espinhos que são mágoas, que sofrimentos que viveram no passado, de sofrimento, de pobreza, e que agora querem enriquecer. Simplesmente para ser ricos. Simplesmente para ter posição social, status social. Simplesmente para ter poder aquisitivo. E aí, enfim, oh glória a Deus. Chega os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E aí lá em Lucas vai falar, são aqueles que ouvem a palavra de coração, de bom coração. Não é só ouvir a palavra de Deus. Não é só, às vezes, começar a compreender a palavra de Deus.
Não é só ouvir e ter alegria pela palavra de Deus, mas é recebê-la de bom coração. É recebê-la aqui. Eu não tenho que recebê-la, ela simplesmente aqui, mas eu tenho que recebê-la aqui. A palavra do Senhor vai falar que se tem uma coisa que deve se guardar é o coração, porque é dele que jorra as fontes da vida, a fonte da vida. Então eu preciso receber a palavra aqui, ó, no meu coração, eu preciso enraizá-la dentro do meu coração, para que ela continue jorrando sobre a minha vida, sobre todo o meu caminhar. Como nós temos recebido o reino de Deus? Diante de todos esses recebimentos, todos esses territórios, esses solos que foi dito aqui, como nós temos recebido o reino de Deus? E aí você vai falar assim, Michele, mas essa palavra, ela é uma palavra para quem ainda não aceitou Jesus, que precisa aceitar Jesus. Sim, ela é uma palavra para essa pessoa. Mas o Senhor falou para mim assim, tá? Mas como você tem vivido o reino de Deus, a palavra? Porque nós vemos que a caminhada, ela é cheia de perseguições, de problemas. Nós enfrentamos muitas coisas, muitas tribulações. E a palavra, ela é constantemente sendo semeada sobre a nossa vida. Porque isso daqui é uma fonte que está jorrando 24 horas sobre nós, se nós comermos dela, se nós nos alimentarmos dessa fonte. Mas como eu tenho recebido e como eu tenho vivido, não é só como você tem recebido o reino de Deus, a palavra dele, mas é como você também tem vivido a palavra de Deus. Porque às vezes nós temos enfrentado tantas tribulações, tantas perseguições, que aí nós deixamos com que aquela palavra que um dia era para frutificar, para enraizar em nosso coração e gerar vários frutos, nós temos feito com que ela tenha sido gerada em espinhos. Não, e eu tenho abandonado a busca constante pelo Senhor para me buscar os prazeres dessa terra, o enriquecimento dessa terra. Como nós temos vivido o reino de Deus? Como nós temos vivido esta palavra que é semeada constantemente em nossa vida? Que as perseguições, as tribulações, as provas e as lutas, as humilhações, que elas não venham nos afastar do Senhor, mas que elas venham nos aproximar dele. Que nós venhamos entender que não é só simplesmente como recebemos a palavra, como nós recebemos o reino de Deus, mas sim também como nós estamos vivendo esta palavra, como nós estamos vivendo o reino de Deus, amém? Que essa palavra possa continuar falando profundamente ao seu coração. Peço perdão pelos os erros aí de português, as gaguejeiras, mas o Senhor, ele falou profundamente na minha vida e eu creio que ele vai falar assim na sua vida. Eu quero pedir a você que continue meditando nele, usa essa palavra todos os dias, se alimenta dela. Procura meios que facilita você de ler a Bíblia. Procuram meios que facilita você de louvar a Ele. Procuram meios que facilita você de orar, de buscar a Ele. Procuram meios que facilita você de agradar a Ele, de fazer o id dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero estar orando por você. E eu quero fazer o apelo. Se você que chegou até o final, e esse vídeo foi longo, eu acho que eu nunca gravei como uma mensagem devocional, um vídeo tão longo como este. Mas se você chegou até o final, se você viu que a palavra falou com você, eu quero pedir a você que abra o seu coração. Deixa ele viver no seu coração. Que a palavra dele venha adentrar na sua vida, no seu coração, como esse solo de terra fértil. Que você venha receber a palavra dele, o reino dele. E não só receber, mas como viver esta palavra. E fazer com que esta palavra venha frutificar na sua vida e que você venha ser bênção na vida de outras pessoas. Mas para isso, se você ainda não tomou a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero te fazer um convite nesse momento. Eu quero que você levante a sua mão, as suas mãos.
Levante as suas mãos. E você vai fazer essa oração comigo. Se, de preferência, se ajoelha. Se não puder, não tem problema. Mas se você puder, se ajoelha. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, neste momento, eu faço um novo compromisso com o Senhor. Eu confesso todos os meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz que desagradou, que entristeceu ao Senhor. Eu te confesso, eu te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho feito, que tem te entristecido e desagradado, por todos os meus pecados. Senhor Jesus, lava-me da minha impureza, purifica as minhas vestes no teu sangue carmesim, purifica o meu coração e todo o meu ser. Reescreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer firme. Me levanta novamente, que não seja eu levantando sozinho, mas que seja o Senhor me levantando e que o Senhor venha caminhar comigo. Meu Deus, me ajuda a viver uma vida que te agrada, Deus, que te traz alegria e me ajuda a estar sempre no centro da tua vontade. Senhor Jesus, eu te aceito novamente. Eu me reconcilio com o Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E agora eu estarei orando por você que precisa de força espiritual, por você que precisa voltar a caminhar, por você que precisa se reanimar na presença do Senhor, que talvez não tenha sido fácil, e não tem sido fácil para ninguém. Mas é necessário nós permanecermos, perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim, aquele que prevalecer até o fim, esse sim será salvo. Deus maravilhoso, Espírito Santo do Senhor. Pai, neste momento eu quero pedir ao Senhor que visite essa vida. Meu Deus, visita essa pessoa. Sim, Pai, visita essa vida que precisa da fortaleza, do fortalecimento do Senhor. Visita, ó Deus. Visita e vai fazendo o teu querer. Começa, Senhor, a animar essa pessoa. Começa a segurar nas mãos dessa pessoa. Começa a sustentá-lo, Senhor, na tua presença. Meu Deus, que essa pessoa não venha se encontrar, ó Pai, em um território, ó Pai, rochoso, cheio de pedras, não. Que ela não venha estar à beira do caminho, não. Que ela não venha se encontrar, Senhor, em um território, Senhor, ó Pai, em espinhoso, não. Mas que ela venha estar em uma terra fértil, ó Pai. Que ela venha receber sempre a tua palavra em terra fértil, para que esta terra venha frutificar. Ajuda, Senhor, o teu servo, a tua serva a permanecer firme, fiel na tua presença. Repreenda toda fraqueza espiritual, todo desânimo, e que o Senhor os fortaleça, os anima, Senhor. Que eles venham, ó Pai, dar privilégio, Senhor, à tua palavra. Que eles venham dar exclusividade, Senhor, a comunhão contigo, ó Pai, a primazia ao Senhor, a busca em oração e a tua palavra é o que eu te peço, ó Deus. Fortalece o teu filho e a tua filha. Fortalece aquele que está cansado. Meu Deus, dá ânimo, dá vigor, Senhor, ó Pai, aquele que está desanimado. Ao que está doente, Senhor, envia cura aos teus servos, é o que eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o teu povo. Esteja com o teu povo, guarda o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família e toda a sua parentela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.